Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor William, professor de matemática do 9º ano. Antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de dar um recado para vocês. O primeiro recadinho seria sobre realizar a atividade proposta no Classroom. Não deixe de acessar e realizar a sua atividade. O segundo recado é que se você nos assiste apenas pela TV, eu peço que você entre em contato com a sua escola, retire os seus materiais para que você possa ter o subsídio necessário para acompanhar as nossas aulas. E a terceira coisa, o terceiro recado, gostaria que você entrasse em contato com o seu professor sempre que você tiver dúvidas, ok? Então, começamos hoje aí. Função quadrática, lei de formação da função quadrática. Foi o que nós vimos na aula passada, né? Função quadrática, lei de formação de função quadrática, valor de uma função quadrática. O que temos para a aula de hoje? Gráfico de função quadrática, sentido da concavidade da parábola e interseção com o eixo y. A aula de hoje está mais carregadinha de conteúdo, tá bom? Retomando lá, ó, função quadrática, né? Então nós temos aqui o nosso modelo de função quadrática, y igual a ax quadrado mais bx mais c, né? Então essa é a nossa referência para a função quadrática. Os coeficientes a, b e c são sempre o a, o número que multiplica x ao quadrado, b, o número que multiplica x, e o c não multiplica x e nem x ao quadrado. Números reais, né? São números reais. O a é diferente de zero sempre. Então, esse modelo de função é chamado de função quadrática. Tá bom? Primeiro exemplo, para nós revisarmos da aula passada, determine o valor da função quadrática y igual a menos 2x ao quadrado mais 11x mais 3 para x igual a 5. Né? Aqui deixo um tempinho para você revisar e nós já voltamos com a solução. Ok?
aí, como resolveram? Lembraram um pouquinho da aula passada? Conseguiram realizar a substituição? Então acompanha comigo no quadro aqui. Ó. Eu tenho que trocar x por 5. Então, y vai ser igual a menos 2, que vai multiplicar 5 elevado ao quadrado, mais 11 multiplicando 5 também, mais 3. Y igual menos 2, primeiro resolvo a potência, vezes 25, mais 11 vezes 5, 55, mais 3. Aqui, já na próxima linha eu posso resolver os dois, né? Y vai ser igual a menos 2 vezes 25 menos 50, 55 mais 3, 58. Menos 50 mais 58, y igual a 8. Né? Mesma coisa, 58 menos 50. Certinho, gente? Então, voltando aqui com a apresentação, tenho lá, ó, solução, né? Trocando x por 5 aqui, 25, menos 2 vezes 25 menos 50, 55 mais 3. Aí aqui eu fiz um pouquinho diferente, menos 50 mais 55, eu tenho 5, 5 mais 3, 8 também. Agora, o que nós temos, né? Você lembra lá na função do primeiro grau, né? Na função afim, que você tinha um gráfico também dessa função. Não é diferente disso, uma função do segundo grau, nós também temos um gráfico, né? E nós utilizamos a mesma técnica de escolher números para desenhar esse gráfico aí, né? Então aqui, ó, de maneira semelhante à função afim, podemos construir o gráfico de uma função quadrática, utilizando a ideia de representar pares ordenados em um plano cartesiano. Então acho que vocês viram com o professor Diego um roteirinho para a construção de gráfico. Isso aqui ele deixou com vocês lá. Então, primeiro, o que você faz? Atribuímos alguns valores a x. Depois que você tem os valores atribuídos para x, calculamos as imagens de cada valor de x. Como que eu calculo a imagem? Olha só, aqui eu calculei a imagem do valor x. Como? Aplicando esse valor na minha função. Então, é isso que eu vou precisar fazer sempre. Sempre que eu tiver precisar da imagem do número, eu venho e calculo o valor, certo? Então, anotamos os pontos no plano cartesiano, depois disso, e por último, eu vou ligar os pontos assim obtidos, certinho? Então, aqui, ó, no exemplo que eu deixo para vocês, construção do gráfico de uma função quadrática, exemplo 2, né? Vamos construir no plano cartesiano o gráfico da função y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, em que x pode assumir qualquer valor real. Se eu estou falando assim, de qualquer valor real, o que eu estou dizendo, né? Eu estou falando assim, ó, eu tenho infinitos valores, mas eu não vou calcular, porque dentro do conjunto dos números reais nós temos ali infinitos valores, mas eu não vou calcular de todos esses valores, eu vou calcular de alguns, os principais, aqueles que vão me orientar. Nesse primeiro momento, o que eu vou deixar para vocês, né? Roteiro para construção. Ok? Primeira coisa que você recebe são as minhas sugestões de pontos, de valores para x. Então, primeiro atribuímos alguns valores para x. Eu escolho, né? E essa escolha, ao final desse ciclo aí do estudo de função quadrática e gráfico, nós teremos aí os apontamentos, quais são as sugestões que eu preciso para desenhar um gráfico. De início, nós estamos vendo como que eu faço isso. Bem, depois que você escolheu os valores para x, né, aqui eu deixei como sugestão, qual que é o nosso próximo passo? Calculamos as imagens de cada valor de x. Então, olha só, eu tenho lá, para calcular esses valores aqui, primeira sugestão para mim é o x igual a menos 1, que eu vou aplicar nessa função. Então, tenho a minha função lá, y igual x ao quadrado menos 4x mais 3. E a minha sugestão é o meu x igual a menos 1.
Então, esse é o valor que eu vou utilizar para preencher a minha tabela. Então, vamos calcular aqui, ó. No lugar de x, eu vou colocar menos 1. Menos 1 elevado ao quadrado, menos 4x. No lugar de x também vou colocar o menos 1, mais 3. Y vai ser igual. Menos 1 ao quadrado é 1. Menos 4 vezes menos 1, então tem um número negativo, multiplicando outro número negativo. Regrinha de sinal mais, 4 vezes 1, 4, mais 3. E o meu y é igual a 8, né? Coincidentemente, nosso resultado anterior aí. Então, vamos ver aqui como é que fica o preenchimento dessa tabela. Olha só, no lugar de y eu vou colocar o resultado que eu obtive aqui e vou já escrever o meu par ordenado, questão de organização apenas, tudo bem? O próximo valor, agora eu vou calcular para x igual a 0, né? Então acompanha comigo aqui, ó. Onde tem x, agora eu vou colocar o valor de 0. Então tinha x aqui, 0 ao quadrado, menos 4 vezes 0 mais 3. 0 elevado ao quadrado é 0, menos 4 vezes 0, 0 também. E 3 somando aqui. 0 mais 3, eu tenho y igual a 3. O que eu faço? Preenchi a minha tabela aqui, né? E vou escrever o meu parzinho ordenado, ok? Então agora eu vou deixar um tempinho para vocês, né? E nós já voltamos com o restante do preenchimento da tabela, ok?
E aí, pessoal, como foi essa experiência aí de preencher uma tabelinha? Foi tranquilo? Então, nós temos aqui, ó, continuando ali, né? Nós tínhamos lá o par ordenado 0 e 3, né? E agora, quando x é igual a 1, substituindo na função, eu encontro y igual a 0. E aí já anoto o meu par ordenado. Quando x é igual a 2, o meu y é igual a menos 1. Anotei o meu par ordenado também, né? Fui preenchendo a tabela. Quando x é igual a 3, apliquei na função e obtive o y igual a 0. Ó, nota que apareceu 0 aqui, 0 de volta. Olha que interessante essa tal de parábola aí. Vamos lá. Quando o meu x é igual a 4, né, eu tenho y igual a 3. Tenho aqui 4 e 3. Quando x é igual a 5, eu tenho, olha só, 5 e 8. Né? Parece isso aqui, né? Olha que interessante. Vejamos o seguinte, depois de obter todos os pontos, o que eu faço? Anoto os pontos no plano cartesiano. Então, tenho meu plano cartesiano aqui e tenho todos aqueles pontos que eu retirei da minha tabela. E aí, agora eu começo a minha anotação, ok? Então, ponto A, menos 1 e 8. Ele vem aqui, ó, para a minha esquerda, menos 1, e sobe até o 8. Anotei ali. Depois, próximo ponto, ponto B. Ponto B é 0 e 3. Então, o x está aqui no 0 e ele sobe até o 3. Isso aqui nós chamamos de interseção com o eixo y, né? Sempre que esse gráfico passa pelo eixo y aqui, vai aparecer para mim essa interseção. Depois eu tenho o ponto C. O ponto C, ele corta em 1 e 0, né? Então, 1 para x e 0 para y. Então, o ponto não sai do eixo das abscissas, ele continua aqui. E nós chamamos ele de raiz. Depois disso, eu tenho o ponto D, coloquei ele em verdinho aqui, né? E aí eu tenho 2 para x e menos 1 para y. Então, o ponto fica nessa posição. Chamado de vértice da parábola, né? Nomezinho importante. O próximo ponto, 3 e 0. Olha só onde ele aparece aqui, ó. Chamado de raiz também. Ah, então, ó, esse recebeu o nome de raiz e esse também, né? Por quê? Cortou eixo X. Depois o ponto 4 e 3. Então, 4 para X e 3 para Y. E por último, o 5 e 8, né? Para fechar todo o posicionamento dos pontos aí no plano cartesiano. E aí, já anotamos todos os pontos no plano cartesiano. Qual que é o nosso próximo passo? Ligamos os pontos assim obtidos. Então, eu tenho de volta aqui todos os pontos. O que eu vou fazer? Eu vou traçar uma linha, mas essa linha não é com régua, né? Não utilize régua para traçar. Você vai utilizar a mão mesmo, sem régua, né? Para que esse traço fique meio curvado assim mesmo. Ele vai ter esse aspecto mais curvo aí. Olha só. O que a gente fez aqui, ó? Bacana. Tenho aí, ligamos os pontos assim obtidos. Então, eu tenho essa figura aqui, o gráfico da nossa função quadrática, ok? E agora eu tenho uma pergunta para vocês. Como é chamado o gráfico de uma função quadrática? Alguém sabe aí? Alguém tem tempinho para vocês? O que vocês acham? Já conseguiu responder? Lembra? Eu acabei dando um spoiler aí no meu comentário aí. Acabou escapando alguma coisa. Não sei quem prestou atenção aí. Isaías, prestou atenção, Isaías? Então, olha lá, Isaías conhece. Lembra o nome? É isso aí mesmo, né? O nome desse gráfico é a parábola, né? Então, todas as vezes que nós temos aí o gráfico de uma função quadrática, ele recebe o nome de parábola. Então, essa parábola, né, o gráfico de uma função quadrática, chamada de parábola, essa curva ela pode ser voltada para cima, né? E esse interior nós chamamos de concavidade, o interior da curva, essa parte aqui, né? O interior da curva.
Ou ele pode ser voltado para baixo. Então, o interior da curva, ou voltado para cima, ou voltado para baixo. E aí nós temos um coeficiente responsável por direcionar esse gráfico, né? Para cima ou para baixo. Ele direciona essa curva. Direciona a parábola com cavidade para baixo, o interior dela voltado para baixo, ou o interior dela voltado para cima. E aí nós temos também um exemplo aí, né? Aqui nós temos a igreja de São Francisco de Assis, em Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Projetada pelo Oscar Niemeyer, né? E aí aparece, essa figura, ela aparece para nós numa questão. Que questão é essa? Ó? A igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbodas parabólicas e a figura fornece uma vista frontal desta abóboda como medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Então, aqui nós temos uma equação que vai descrever essa curva aqui, ó. Olha só que bacana. Né? Dá para projetar aí uma equação quadrática que descreve essa curva. Então, eu vou deixar um tempinho para vocês copiarem o enunciado e nós já voltamos com a resolução. E aí, agora que vocês copiaram um pouquinho o enunciado, né, só para ter essa ideia, essa contextualização, agora eu faço o questionamento para vocês, né? Qual a medida da altura H em metros indicada na figura? Então, o que eu quero? Ó? Nota o seguinte, figura simétrica, né? Vocês lembram lá na tabela onde os números começam a se repetir, né? Isso aí é chamado de simetria. Né? Então, essa figura aqui é simétrica. Ó. Eu tenho 5 metros aqui, tenho 5 metros aqui, correto?
Então, qual a medida da altura H em metros indicada na figura? É isso aqui que eu preciso, tá bom? Então, vou dar mais um tempinho para vocês copiarem e aí sim nós voltamos com a resolução. E aí, gente? Agora sim nós voltamos com a resolução do exercício, certo? O que eu tenho aqui? Ó? Vou utilizar o meu x igual a 5 metros. Por que eu vou utilizar esse x igual a 5 metros? Vou imaginar o seguinte, ó. Tá voltando, né? Vou posicionar aqui um eixo y aqui bem no início da construção, né? E aí eu tenho, como a figura é simétrica, ela tem 5 metros aqui e tem 5 metros aqui também, né? Então o ponto mais alto dessa figura vai ficar no meio, né? Então eu caminhei suponhamos que eu comecei aqui no zero, caminhei até aqui 5 metros, que tem a mesma medida que essa aqui, e eu vou finalizar ela em 10 metros, né? Então toda essa medida aqui tem 10 metros, né? Nessa simplificação da representação. E aqui no meio é onde eu tenho a minha altura máxima, né? Você percebe que você vai caminhando aqui, se você estivesse dentro dessa igreja aí, você vai caminhando e você vai vendo que a altura do teto ela vai aumentando até você chegar nesse ponto aqui, você vai ver um ponto mais alto e aí você continua caminhando aqui até o final e você tem também o ponto zero ali, ok? Então vamos ver o que eu fiz. Quando eu troco x por 5 na função, x ao quadrado dividido por 3 mais 10 vezes x dividido por 3, olha só, eu tenho 5 elevado ao quadrado 25, dividido por 3 mais 10 vezes 5, 50, menos 25 terços mais 50 terços,
eu fico com 25 terços, essa é a altura máxima. Bem, quanto dá 25 terços? Seria 25 dividido por 3. Eu tenho aproximadamente 8,333, né? Aquela dízima periódica ali. Então, é mais interessante deixar na forma de fração mesmo, 25 terços. Certinho? Vejamos o próximo exercício aqui. Um golfinho realiza um salto cuja trajetória é uma parábola descrita pela equação. Então, apresento para você a equação. H é igual a menos t ao quadrado mais 3t, representada no gráfico abaixo. Então, o gráfico abaixo representa para mim a trajetória do golfinho, né? Saiu da água aqui, atingiu a altura máxima e caiu novamente, né? Em 1 segundo ele está lá em 2 metros de altura, bem próximo, né? Porque o tempo desse salto dura 3 segundos. Ok? Sabe-se que o golfinho atingiu a altura máxima após 1,5 segundos, 1,5 segundos, tá bom? Mas como o meu tempo é dado em segundos, então eu preciso que você aplique esse valor de 1,5 segundos aqui para que você encontre a altura máxima do salto dele. Ok? Então, um tempinho para vocês copiarem o enunciado e a gente já volta. Então, agora vejamos o que eu tenho aí de solução. Vou usar o meu t igual a 1,5, né? Como nós havíamos combinado. Olha só, quando eu troco o t por 1,5, eu fico com menos 1,5 ao quadrado mais 3 vezes 1,5. 1,5 ao quadrado é menos 2,25, né? Mais 4,5. Ou seja, a minha altura máxima é 2,25 metros, né? Então, olha só, perguntinha ali, sabe-se que o golfinho atingiu a altura máxima após 1,5 segundos do salto. Determine essa altura. Então, a alternativa B é a nossa resposta. Certo, gente? Concavidade da parábola. Como eu havia comentado anteriormente, o A, ele condiciona a minha parábola, né? Sentido da concavidade voltado para cima, se o meu A é positivo, né? Se A é maior que zero, então um número maior que zero ele é positivo, a parábola tem concavidade voltada para cima. Então eu vou ter sempre esse aspecto aqui, né? Esse gráfico ele pode se deslocar, pode vir para cá, né? Para baixo, mas ele sempre com a concavidade voltada para cima, se o meu A é positivo. Agora, quando que eu inverto o sentido da concavidade? Quando que ela fica nesse sentido aqui, ó? Quando o meu A é menor que zero, a parábola tem concavidade voltada para baixo. Então, olha só, sempre nesse formato, ok? Então, menor que zero, concavidade voltada para baixo, então número negativo. Vamos ver nesse exemplo aqui, ó. Complete as sentenças abaixo. Então, o gráfico da função y igual a 2x ao quadrado menos x mais 9 tem concavidade voltada para cima ou para baixo. Eu vou observar o quê? Eu vou observar qual número que está multiplicando o termo elevado ao quadrado aqui, ó. X ao quadrado, quem multiplica ele? É um número positivo. Se é número positivo, a concavidade é voltada para cima, né? Então aqui, concavidade voltada para cima, né? Azulzinho aqui o 2 positivo, observe que A é um número positivo. Vejamos a B. O gráfico da função y igual a menos 3x ao quadrado mais 5x menos 8 tem a concavidade voltada para cima ou para baixo.
Novamente eu vou observar quem? Número que está multiplicando o x ao quadrado, menos 3, ele é negativo. Então, concavidade voltada para baixo. Lembrar que o A é um número negativo. Certo? Exercício 2, bem rapidinho, só assinalar as respostas ali, anota e nós já voltamos com a solução. Então, agora vejamos o seguinte, né? Indique o sentido da concavidade das funções. Y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Concavidade voltada para cima ou para baixo? Positivo? Então, nós temos concavidade voltada para cima. Indique o sentido da concavidade. Item B. Y igual a menos x ao quadrado mais 6x. Olha o número que está multiplicando x ao quadrado aqui. Negativo? Concavidade voltada para baixo. Y igual a menos x ao quadrado mais 2x menos 1, concavidade voltada para baixo também. Y igual a 2x ao quadrado menos 4x mais 6, observei qual o número que está multiplicando o x ao quadrado. É positivo? Concavidade voltada para cima, certo? Isso aí vai dizer para você o seguinte, ó, será que o desenho do meu gráfico está certo, está errado? Lembra bastante dessas situações aqui, certinho? Concavidade da parábola. Podemos ainda verificar que quanto menor for o valor absoluto de A, né? Quanto menor é o valor absoluto de uma função quadrática, maior será a abertura da parábola. Então, o que eu vou pedir para você observar? Ó? Nota que aqui, 0,1 multiplicando x ao quadrado. Né? Nota que essa parábola está bem aberta, né? Agora, vamos ver a próxima. Ó. A próxima, aumentei um pouquinho o valor do coeficiente de x ao quadrado. Nota que ela começou a fechar? Nessa outra aqui na C, 0,4 é maior que 0,2. Aumentei esse número, a parábola fecha mais um pouco. Né? Então, a abertura dela está condicionada ao valor de x. E quando fala em valor absoluto, seria a questão do módulo, né? Independente se é negativo ou positivo, mas aí ela seria voltada para baixo ou para cima. Aumentei um pouquinho mais o valor. Olha lá, ó, esse gráfico roxo aqui, né? O que eu tenho? Fechou mais um pouco. Aumentei para 0,8 aqui, ó. Mais um pouquinho. Para 1. Fechou mais. Agora eu vou aumentar para 2. Olha só esse azul aqui por interno aqui, né? Então, esse número ele determina se a minha parábola fica mais aberta ou ela fica mais fechada. Diminuiu o valor, abre mais. Aumentei o valor absoluto, ela fecha. Agora a interseção com o eixo. Imagina que você está caminhando e o sentido que você está andando é da esquerda para a direita. Imagina que você está fazendo isso. Estou caminhando lá, se eu estiver da esquerda para a direita, estou caminhando em cima da parábola. Olha o que está acontecendo. Estou descendo. Vou chegar aqui, continuo caminhando, o que acontece? Estou subindo. Então, eu digo o seguinte, ó, esse aqui é o meu sentido decrescente. Chega num ponto, a parábola inverte o sentido e ela começa a crescer. Ok? Isso é importante. Vamos inverter o sentido da concavidade agora. Estou caminhando de volta lá, estou caminhando sentido da esquerda para a direita. Minha orientação da esquerda para a direita. Se eu estiver caminhando por cima dessa linha, eu estou subindo, está crescendo. Cheguei aqui, estou descendo, certo? Sentido decrescente. Por que eu preciso ter essa ideia? Olha só. O coeficiente B, cada coeficiente da minha parábola, ele é responsável por um movimento dela. Então, assim, ó, o coeficiente B de uma função quadrática indica se a parábola
relacionada a ela, intercepta o eixo y no ramo crescente ou no ramo decrescente. Então, voltando lá, ó, dependendo do valor de b, eu vou dizer, ó, a parábola vai cortar y nesse sentido decrescente ou no sentido crescente. Ok? Essa parábola vai cortar y onde? Quando a curva está subindo no sentido crescente ou no sentido decrescente. Se você precisar analisar um gráfico, pensa dessa forma. Então vamos lá, ó. A parábola intercepta o eixo y no ramo crescente, o b é maior que zero. Então veja, estou caminhando por cima da linha, onde que eu vou encontrar o eixo y? Enquanto eu estou subindo aqui, ó, no ramo crescente. Certo? Número positivo, né? O valor de b é positivo. Agora pensa o seguinte, estou caminhando na parábola, estou caminhando sobre ela, daqui a pouco eu começo a descer, não encontrei o eixo y ainda. Opa, encontrei o eixo y quando eu estava descendo. O valor de b é negativo, ok? O valor de b é igual a zero, lembra lá da nossa equação do segundo grau incompleta? Lembra disso? Se o b for igual a zero, equação incompleta, ok? Onde que essa parábola vai encontrar o eixo y? Bem na parte da inversão, né? Não está nem subindo nem descendo, está parado ali. Vai mudar o sentido se ele começar a andar certinho? Então, bem no vértice da parábola, ok? Então agora eu vou deixar um exercício para vocês e é bem rápido. Você vai ter que dizer para mim o seguinte, ó. Vai ter que lembrar do sentido da concavidade, voltado para cima ou para baixo, né? Isso relaciona o A sendo maior ou menor que zero. E vai ter que lembrar o que também? Do B, né? Lembra que quando você está caminhando, está crescendo, está subindo ou está descendo na tua intersecção com o eixo Y, ok? E nós já voltamos aí com a resposta, bem rapidinho. Então, voltamos aí com a nossa resposta, né? O que você vai analisar no gráfico? Estou caminhando da esquerda para a direita. Opa, encontrei o eixo Y na subida, quando eu estava subindo. Então, o que eu tenho? Um B positivo. Agora, lembra que a concavidade da parábola, o interior da curva está voltado para baixo. Então, o A é negativo. A menor que zero e B maior que zero. Nós temos aí letra C, né? A menor que zero negativo e o B maior que zero positivo. Outra perguntinha para você, olha só. Analisa aí e nós já voltamos com a resposta. Espero que você tenha acertado, hein? Olha aí. Agora estou caminhando sobre a minha curva aqui. Comecei a descer, encontrei o meu eixo Y. Comecei a descer, encontrei o eixo Y. Olha só, B menor que zero.
certo? Concavidade voltada para onde? Concavidade voltada para baixo. Então, eu tenho os dois negativos aí, né? A menor que zero e B menor que zero. Exercício 5. Bem rapidinho aí, se você já acertou duas, já vai acertar mais uma oportunidade aí. Isso aí, pessoal. Então, lembrando lá, ó. Tô descendo, de repente encontrei o eixo Y na frente ali. Então, se eu encontrei ele quando eu estou descendo, eu estou falando que o meu B é menor. Concavidade da parábola, se a curva é voltada para cima ou se ela é voltada para baixo. Curva voltada para cima, o interior dela é voltado para cima. Então, o que eu tenho? A positivo e B negativo. Resposta é a letra B, ok? O que nós vimos na aula de hoje? Função quadrática, lei de formação da função quadrática, gráfico da função quadrática, sentido da concavidade da parábola e interseção com o eixo Y, ok? Então, agradeço a atenção de vocês, né? Não esqueça de dúvidas, conversar com o seu professor, realize a sua atividade no Classroom e, se necessário, busque material na escola, tá certo? Um abraço e até a próxima.